Passamos, então, para a próxima mesa, que era a busca ativa escolar em situações de crises e emergências. E aí nós temos os palestrantes, a Daniela Magalhães, do Unicef, né, e o Vilmar Cleman, da Undime Nacional. Que bom revê-los, sejam muito bem-vindos. E aí eu passo a palavra a vocês, eu acho que vocês já têm quem gostaria de falar primeiro? Já tem uma organização nesse sentido? Boa tarde, gostaria de agradecer pelo convite. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Adriana, ao pessoal que está aí na área técnica, colocando o evento no ar. É um prazer estar aqui para tratar principalmente de um tema tão importante para a educação brasileira, que é a questão da garantia do direito à educação, principalmente para aquelas crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, né, e risco de abandono e exclusão escolares. Passo a palavra, então, para a Dani. Boa tarde, gente. Boa tarde, Adriana. Prazer estar aqui. Agradeço em nome do Unicef o convite, a oportunidade de estar conversando aí com vocês do Fórum da Undime. Para a gente é muito importante, né, essa oportunidade de estar aqui conversando. Como o Vilmar falou, nós vamos tratar de um assunto fundamental, que é o direito à educação e enfrentar, né, o abandono escolar. E eu acho que vem num momento bastante oportuno também, porque o Mato Grosso, né, faz parte aí do selo Unicef. Nós temos muitos municípios que estão participando do selo e tem a busca ativa escolar como uma das metas para cumprimento, né, em termos de certificação. E a gente tem muita novidade para apresentar hoje, né, Vilmar? Que a gente reorganizou a estratégia aí, muito por conta desse período da pandemia, né? A gente não tem uma apresentação formal, porque gostaríamos de convidar todo mundo que está aí assistindo, que está no computador, se puder ir acompanhando para e passo aqui a gente, que nós gostaríamos de mostrar o que nós vamos falar hoje, navegando no site da Busca Ativa Escolar para explicar as novidades que a gente tem agora aí na metodologia. Vamos lá? Posso entrar, Vilmar? Fique à vontade, Dani. Então, gente, a Busca Ativa Escolar, ela nasceu muito assim, ela tem duas perspectivas que são muito importantes, né? Que uma ela vem para auxiliar os municípios e os estados no enfrentamento da exclusão escolar, no sentido de ir buscar as crianças e os adolescentes que estavam fora da escola e inseri-las dentro da escola, né? Então, é diferente, por exemplo, de uma família que vai pedir a vaga na escola. A gente está falando do serviço público e ir até essa família. Essa sempre foi uma perspectiva muito importante para a gente, que era de achar as crianças e adolescentes invisíveis. Quando a pandemia aparece, né, além desse público que precisa acessar a escola, a gente tem uma outra preocupação a mais e que é muito importante, que é de que quem está na escola hoje, né, não saia. E a gente sabe aí que a pandemia, né, com o fechamento presencial das escolas, a modificação no formato de oferecer as atividades, enfim, toda a vulnerabilidade socioeconômica que tem sido envolvida aí na pandemia, ela tem sinalizado uma possibilidade de aumento desse abandono escolar, né? Muitos municípios têm conversado conosco sobre isso. Então, o que nós fizemos foi a gente revisitou a metodologia da busca ativa escolar, né? Colocando agora esse componente da prevenção ao abandono como também algo muito importante que os municípios devem e podem se beneficiar aí da estratégia para isso.
Eu vou compartilhar aqui minha tela, enquanto eu vou colocando, se você quiser adiantar, Vilmar, mais um pouquinho. Sim. Eu gostaria de destacar, Dani, aproveitar a oportunidade, dizer que a Buscativa é uma estratégia feita a muitas mãos, né? Nós temos como parceiros aí, além do Unicef e o Undime, que estão na linha de frente da estratégia, o Congemas e o Conascems, que são os nossos correspondentes na área da saúde e da ciência social, porque um dos princípios básicos da Buscativa escolar é a questão da intersetorialidade. Desde o princípio, há 6, 7 anos atrás, quando nós começamos a desenhar a estratégia, partindo ainda de ideias muito mirabolantes e até rudimentares, dizendo assim, do ponto de vista da implementação, porque ao longo do processo você vai se dando conta que nem tudo aquilo que você deseja é possível no campo da prática, né, principalmente se tratando de gestão pública, as adaptações e formatações vão sendo feitas. Então, a área de assistência da saúde participou conosco desde as primeiras validações dos formulários, da terminologia, dos pilotos que nós fizemos, até chegar em 2017 e conseguir fazer o lançamento oficial para o Brasil todo da estratégia, né? A questão da Buscativa, né, como eu creio que a maioria já ouviu falar, já sabe, já leu sobre, não é uma ideia nova, né? Os princípios de Buscativa em todas as áreas de políticas públicas, elas são bastante antigas no Brasil, remontam à própria Constituição de 88. O nosso problema enquanto gestores, executores das políticas públicas, foi sempre a dificuldade de colocar em prática, né? Talvez pela falta de apoio tecnológico, pela falta de metodologias, e foi isso que nos estimulou a formatar e criar a Buscativa Escolar, que, na verdade, é uma plataforma, né? Como vocês podem ver, o site, ele espelha essa plataforma, onde você encontra informações, e, além disso, os dois principais produtos da estratégia, que é a metodologia e a ferramenta tecnológica propriamente dita, onde é feita a gestão dos casos. E aí, para não atravessar a fala da Dani, eu devolvo a palavra para ela, para que a gente comece a dialogar com vocês sobre Buscativa Escolar a partir da estrutura do site, que, na verdade, é bem estratégico, né, Dani, nós não usarmos apresentação e sim navegar no site, até para que vocês se familiarizem, porque aqui é uma fonte de informações muito importantes e, como a Dani bem destacou, nós estamos o tempo todo atualizando, adaptando, modernizando e trazendo novidades aí para auxiliar estados e municípios nesse desafio da garantia do direito à educação. Dani? Vamos lá. Então, gente, aqui nós estamos no site principal da Buscativa e nós criamos aqui uma aba especial, ó, que é BAE em Crises. O que a gente fez? Nós revisitamos, então, a estratégia, né, a metodologia, para ver como ela poderia ser adaptada para esse momento da pandemia, né? Tendo em vista de que a Buscativa precisa ser implementada agora. A gente não tem que esperar as escolas reabrirem, né? Voltar para um atendimento presencial para então agir. Até porque se a gente esperar muito isso acontecer, né? Esse risco do abandono escolar já vai ter se efetivado e a criança e adolescente pode realmente já ter saído da escola. Então, a gente redesenhou numa perspectiva de que, olha, é possível continuar implementando a estratégia, mesmo nesse formato diferenciado que todos os serviços públicos estão atuando no país. E aí, esse guia que a gente vai mostrar aqui, ele tem o passo a passo, né, de como o município pode fazer uma revisão da metodologia para continuar, não só para continuar, para robustecer, inclusive, essa implementação nesse momento, porque ela vai ajudar muito, muito com que a gente não perca nenhum menino e nenhuma menina na escola. Eu vou navegando aqui, Vilmar, você pode ir me interrompendo e me complementando aqui a todo momento, por favor. É importante, já te interrompendo, Dani, importante destacar para o pessoal que está nos assistindo é que, a princípio, nós começamos a pensar numa situação específica para a pandemia, né, Dani? Mas aí, ao longo do processo da elaboração dessa aba, desse hot site,
nós percebemos que, na verdade, o Brasil está sujeito a crises e emergências, infelizmente, em qualquer época. Né? É muito comum nós termos enchentes, vendavais, as queimadas e coisas que interferem na vida das pessoas e principalmente no dia a dia da educação. Então, foi organizado, essa área foi organizada de maneira que ela tenha uma validade maior do que a própria pandemia. Todos desejamos que a pandemia se encerre o mais breve possível, mas, infelizmente, situações de crise e emergências nós estaremos sujeitos o tempo todo. Então, isso aqui não cabe só para a pandemia, essas orientações cabem em qualquer situação de emergência, de maneira ampla, localizada, né? O que importa dizer para vocês é que tudo isso pode ser utilizado em qualquer situação. Dani? Exatamente. Então, gente, é um guia interativo, nós temos aqui materiais de texto, de áudio, de vídeo, nós temos infográficos, ou seja, nós temos uma variedade grande aí de formatos para facilitar o consumo do material e ajudar vocês no trabalho aí com essas equipes. Aqui do lado direito, nós temos as sessões que fazem parte desse guia, né? A apresentação é que nós estamos agora. E eu vou entrar aqui na sessão 1, vou falar dela rapidinho. Nessa primeira sessão, o que a gente fez? Aqui é muito a gestão nacional da buscativa, conversando com as equipes de buscativa municipais e estaduais. Quando a gente fala dessas equipes, nós temos uma participação muito grande da educação nela, né? Nós estamos aqui com um público majoritário da educação, e na buscativa também é assim, né? As secretarias de educação, elas precisam participar da estratégia, tem uma posição de liderança nela, e agora, mais do que nunca, essa educação, a área de educação, precisa estar aí puxando essa equipe para trabalhar. Então, nessa primeira sessão, a gente vai orientando como é que pode ser reorganizada a estratégia nesse momento. Vilmar, eu estou olhando aqui para a minha tela, né, porque eu compartilhei, e aí você vai me ajudando se tiver dando algum problema, ou se vier alguma questão, tá? Porque aí eu já não vejo mais vocês aqui. Mas vamos lá. Então, a gente vai colocando aqui uma série de recomendações, como a gente fala muito da importância do Estado, né, da participação do Estado na buscativa escolar, de como é que esse regime de colaboração precisa estar mais forte para os municípios terem apoio técnico para a implementação. E aí a gente vem com algumas questões importantes aqui que já faziam parte da metodologia, né? Quem implementa, né, vai conseguir identificar isso muito facilmente. E aí como é que foi possível reestruturar? Por exemplo, o trabalho de campo, que sempre foi algo muito importante para a buscativa, né, Vilmar? A gente sempre falou de que a ação territorial, indo até as comunidades, conversando com as famílias para fazer essa identificação, era algo muito importante. Hoje, a maioria dos municípios não pode mais fazer esse trabalho territorial da maneira como ele vinha ocorrendo, né? Mas precisa cancelar, não fazer mais nada? Não. Aí a gente vai dando uma série de orientações do que pode ser feito, né, enquanto ainda existe um período de isolamento social, né? Como é que os serviços que estão ofertando suas atividades à distância podem conversar e podem continuar atuando para implementar a estratégia. E tem uma coisa que a gente fala que é muito importante, né? Porque aparentemente a gente não está vendo as crianças e os adolescentes, né? Eles não estão circulando da mesma forma aí pelas nossas cidades, mas é só aparentemente mesmo, né? A gente precisa, e aí eu acho que isso é uma questão muito importante da escola e dos outros serviços, a gente precisa responder 3 perguntas que são bem importantes, né? Onde estão, como estão e o que estão fazendo as nossas crianças e adolescentes, né? A gente não pode perder de vista esse nosso público. E a buscativa escolar é uma busca que ela vai muito nesse sentido, né? Primeiro, assim, eu preciso querer buscar, essa busca tem que estar dentro de mim, né? Entendendo meu compromisso aí como uma pessoa que atua na gestão pública, e ter esse desejo também de buscar o outro, né? De buscar essa criança, de buscar esse estudante. E aí algumas formas vão se apresentando do que é possível fazer.
Aqui a gente, então, elenca algumas possibilidades, né? Mas a gente também já sabe que tem muito município fazendo várias coisas muito interessantes, muito criativas. Eu até ia pedir para vocês, quem tem tido experiências aí, nos contar aqui no chat, porque eu acho que é muito rico esse momento, né? Essa troca da gente ver o que cada município conseguiu organizar aí para não parar as suas ações e nem os seus atendimentos. Então, a gente vem orientando aí como fazer, né, um cuidado na hora de mapear esses motivos de exclusão escolar, né? Será que a pandemia apresenta motivos diferenciados no meu município? Modificou alguma coisa na situação socioeconômica das famílias que isso se reflete nas crianças e adolescentes? A busca ativa tem todas as condições, né, pela metodologia colocada, de ajudá-los a perceber como é que esses motivos estão aparecendo. Muito provavelmente aqui, ó, a infrequência escolar, que é um dos motivos que a gente já tem previsto na metodologia, pode ser que tenha crescido em cada município, né? Então, vocês conseguem observar isso a partir do próprio uso da plataforma. A importância do diálogo intersetorial, Vilmar já falava antes, né, que a gente construiu a muitas mãos a busca ativa, uma presença forte da educação, mas também da assistência e da saúde, continuam sendo áreas muito importantes, muito parceiras nisso. Então, o município que implementa, né, ele já tem um comitê gestor intersetorial previsto, é importante que esse comitê esteja acionado, inclusive para ajudar o município a enfrentar os desafios que estão sendo colocados, né? A gente fala que o comitê, ele é o aliado do município, ele é o aliado daquela busca ativa, né? Então, ele está ali para quebrar a cabeça junto e ajudar a ver como organizar melhor a estratégia. Então, eu estou falando isso tudo muito rápido, mas está tudo escrito aqui, está tudo com materiais complementares para vocês entenderem. A gente tem uma série de spots que também vão falar desse mesmo tema. A gente tem aqui o próprio Undime falando, nós temos o Congemas falando da importância da rede de proteção, a gente tem a UNCME falando também da importância dos conselhos municipais de educação, né? Fazerem parte, por exemplo, aqui desse comitê gestor intersetorial para parar e pensar sobre a educação do município. Então, tem muitas dicas e muitas coisas que vocês, com calma, podem ir lendo e se apropriando. Dani? Oi, Dani. Olá, pode falar. Eu quero fazer abrir um parênteses nessa questão do diálogo intersetorial, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que essa costura, infelizmente, ela é um pouco difícil de fazer com as outras áreas, mas isso não pode nos desanimar. Até porque tem uma questão muito básica nisso, que a criança que é atendida na educação é a mesma criança que passa pela saúde e pela assistência. Então, quando nós vamos para a ponta, para os municípios, conversar com as equipes, é muito comum o pessoal da saúde perguntar, mas o que eu tenho a ver com busca ativa escolar? O pessoal da assistência, da mesma forma, o pessoal da agricultura, do turismo, do comércio, porque nós falamos nas 3 áreas básicas, mas porque nós nos referimos à atenção básica do cidadão, que é aquela garantia mínima para garantir o mínimo de direito e de dignidade à pessoa humana. Mas nós podemos envolver todas as áreas, cultura, esporte. Por exemplo, regiões onde a agricultura é bastante forte, é muito comum as famílias tirarem as crianças da escola para ajudar no campo, nas atividades laborais do campo. É um problema... se prejudica a criança no seu desenvolvimento físico, psicológico, educacional, é um problema, sim. Enquanto isso é uma atividade cultural em que as famílias inserem as crianças por conta de aspectos socioculturais, sem prejudicar as demais áreas da vida, não é problema nenhum. Mas o trabalho em si, quando ele toma conta e prejudica as demais questões da vida da criança e do adolescente, aí sim se torna um problema. Então, costurar esse diálogo intersetorial, na forma escrita, parece uma coisa muito bonitinha e fácil de fazer, mas é aquele velho princípio da água mole em pedra dura. E é comum a gente olhar nos municípios, vislumbrar nos municípios, que as secretarias, às vezes, estão porta a porta, frente a frente, lado a lado,
e nunca sentam para conversar sobre as questões daquela mesma criança que passa por todas as áreas. E aí... E aí, Vilmar, eu gostaria de reiterar essa sua fala do lugar de secretária. É uma dificuldade muito grande que nós encontramos na base de fazer. As pessoas fazem a leitura de que o selo Unicef é da educação. É uma confusão mesmo que existe, e a gente às vezes tem que puxar todo o processo, e quando eles veem ainda a fragilidade dos dados, é uma complicação, porque a educação ela consegue trabalhar mais fácil com dado, né? Quando você vai para a assistência, é uma dificuldade para você poder pegar a saúde. Não, essa leitura mesmo desse entrelaçamento, ele precisa ser mais e mais reforçado, porque essa é a grande dificuldade de fato. E professor, é interessante que, assim, o maior desafio, quando ele é vencido também, ele é a maior riqueza que a gente consegue, né? Porque quando consegue azeitar essa equipe dessa, né, interáreas aí, e todo mundo entende que é trabalhar junto sem ferir competências, atribuições de ninguém, né, mas criando sinergias, e consegue fazer isso, o avanço também é outra coisa, né? Consegue ir muito mais além, e esse direito... É a rede de proteção, né, gente? Quando a rede está bem... A gente consegue enxergar o município inteiro. Se você conseguir fazer esse entrelaçamento, você olha para o seu, você vê o município todo na sua fragilidade, na sua força, em tudo. Mas até chegar nesse ponto, realmente o desafio é porque nós estamos lidando com uma questão de cultura administrativa que está cristalizada há muitos séculos, décadas, anos, né? Então, esse como eu disse, é um trabalho de formiguinha, de água mole em pedra dura, porque você está mudando cultura de gestão pública no Brasil. Então, quando nós conversamos entre nós, aqui, principalmente eu e Dani, que trocamos mais aí ao longo dos dias, a gente se emociona até com a capacidade e a potencialidade da busca ativa escolar, porque nós temos ainda a pegada dos ativistas, dos militantes, que gostam da área pela questão humana, além de atuar profissionalmente, o que é um prazer conseguir aliar essas duas dimensões da vida. A busca ativa se transforma numa grande potencialidade, porque além de garantir o direito à educação para criança e adolescentes, e nós aqui que estamos reunidos sabemos do que a educação fez nas nossas vidas, talvez é por isso que nós estamos aqui conversando, dialogando, isso nos convence da importância da educação também para essas crianças como uma possibilidade de mudança de vida, né? E para as outras áreas que, de repente, acham que só compete a educação, é importante a gente dialogar com elas, afirmando que se a educação tiver sucesso, se o processo educativo acontecer, e isso não sou eu que estou falando, grandes especialistas, estudos demonstram isso no mundo, a educação é um direito guarda-chuva. A partir do momento que ele se consolida, ele garante trabalho, renda, moradia, saúde e uma série de outros aspectos da vida humana que, por si só, garantem direitos ligados à área de saúde, de assistência, de moradia, de trabalho, de emprego e tal e tal. Então, isso que a senhora traz e que a Dani reforça é extremamente importante. Quando nós nos conscientizarmos que o trabalho em rede une esforços, né, une forças e diminui esforços, todos vão ganhar. Então, esse é o nosso desafio. Além de implementar uma estratégia que age no mundo real e que traz uma mudança de concepção, de metodologia, a busca ativa escolar potencializa vários aspectos aí da vida como um todo no Brasil. Então, nós temos várias interfaces para trabalhar a partir da busca ativa escolar. Dani, vamos focar no texto aí, senão a gente divaga demais. Gente, eu vou entrar na próxima sessão, que é essa segunda aqui. Tá vendo? É uma sessão muito importante. A gente pôs até um coração nessa sessão, assim, porque ela é o coração do guia. E aí, dentro desse coração, cabe muita gente, mas no centro dele está ali a escola, né? Que a escola passa a estar no coração aí da busca ativa escolar, no fluxo central dela. Porque o que a gente percebeu? Quem hoje, né, o profissional que tem mais condição de estar perto, né, no sentido do que a gente está vivendo hoje,
das crianças e dos adolescentes para responder aquelas perguntas, né, de onde está, como está, e o que está fazendo as crianças e os adolescentes. E aí a gente vê, né, que a escola, ela tem um papel central nisso, né, são os professores, e aí quero aqui parabenizar o esforço imenso que todos os professores e professoras no Brasil estão tendo para conseguir garantir esse vínculo com seus estudantes, né? A gente tem visto coisas bonitas demais no Brasil, dos professores se esforçando para não perder esse vínculo, para tentar estar junto com seus estudantes e tal. Então, o professor tem um papel muito importante nesse momento, né? Então, a gente colocou a escola, o professor e a equipe diretiva, muito no centro do fluxo da busca ativa. Mas aí vocês podem até perguntar, mas o professor e a equipe diretiva já está lotada de coisa para fazer. Vocês estão inventando mais coisa para a gente? Aí eu vou falar para vocês acalmarem o coração, porque não é nada de serviço a mais, é pelo contrário, o serviço que vocês já estão fazendo agora, ganhar mais aliados para facilitar o processo. Quer ver? Vejam como é que a gente pensou em organizar esse fluxo, né? A gente sempre orientou que as escolas precisam participar ativamente da busca ativa escolar, até porque no modelo dela, da metodologia, a escola precisa rematricular aquele estudante que é encontrado lá fora dela. Mas nessa situação agora, em que a gente também está trabalhando com o risco do abandono escolar, né? Esse abandono vai acontecer lá na escola, então ela precisa também estar muito atenta, né, e fazer parte desse fluxo da busca ativa escolar com os outros profissionais e as outras áreas para ajudar a prevenir com que esse abandono não ocorra. E aí essa seção 2 aqui vai mostrar o passo a passo de como é que esse fluxo da entrada da escola fica mais forte, então, dentro da busca ativa escolar. E aí eu vou abrir aqui um infográfico que a gente elaborou, que mostra muito visualmente como é que isso pode funcionar. Então, o que a gente orienta? Que a equipe da busca ativa escolar no município, liderada pela Secretaria de Educação, né, faça uma mobilização das suas escolas, das escolas aí da sua rede, explicando a estratégia, né, colocando ela como uma aliada da escola, muito forte, muito importante nesse momento. E eu acho que esse diálogo é uma coisa muito importante, sabe, gente? Porque é isso, a gente sabe que está todo mundo lotado de trabalho, lotado de coisas, então a gente tem que demonstrar que vem para apoiar o que já está sendo feito pela própria escola, né? Que a escola precisa ganhar outros parceiros para facilitar esse trabalho dela. Então, qual é a orientação uma vez essa escola estando mobilizada? Que os professores e professoras possam ser cadastrados na função de agente comunitário da busca ativa escolar. O agente comunitário é aquela pessoa que vai dar um primeiro alerta, né, de que ele encontrou uma criança ou um adolescente fora da escola, ou nesse caso aqui, que está com risco de abandono. E aí a gente já tem, inclusive, na plataforma, esse motivo de alerta, que é o infrequência escolar reportada pela escola. Ora, acompanhar a frequência para saber se o aluno está participando ou não, é uma coisa que está dentro do papel da atribuição do professor, né? Então, a gente não está colocando algo a mais. A gente só está colocando ele no fluxo para ajudá-lo a ele não perder esse aluno. Então, ele é cadastrado como agente comunitário. Quem faz esse papel de cadastrá-lo nessa função é o coordenador operacional da busca ativa escolar no município, ou os supervisores, neste caso aqui, o supervisor da educação, que tem um papel bem importante. E uma pessoa da equipe diretiva, que aí a escola vai escolher quem vai ser, né? Se é uma coordenadora pedagógica, orientadora educacional, a própria diretora, enfim, há uma autonomia grande da escola e da própria rede de definir isso, para ser cadastrada na função de técnico verificador. Que aí o que acontece? Esse professor vai fazer o alerta, olha, a Adriana tem 3 semanas que eu não estou conseguindo contato com ela. Ela não está participando da aula online, não devolve a tarefa impressa, a família não tem buscado a alimentação, eu estou muito preocupada com ela, eu vou dar um alerta aqui que eu
estou num risco de perder essa minha estudante. Esse professor vai dar um alerta dessa situação, e aí essa pessoa da equipe diretiva que foi cadastrada vai fazer a pesquisa, né, para entender o que está acontecendo ali na família da Adriana e dela que está impedindo com que ela frequente as aulas. Vejam que a gente está nas mesmas etapas da busca ativa escolar, da metodologia. O que a gente faz é só colocar aí a escola mais forte dentro dessas etapas, desse fluxo, para ajudá-la aí na prevenção do abandono, né? E aí, essa forma de observar se está participando ou não, se está frequente ou não, vai depender muito da maneira como cada escola e cada rede está conseguindo ofertar as suas atividades. Porque hoje a gente não está com aquela situação, né, de todos os alunos dentro da sala de aula, o professor está vendo quem está ali, tem um diário de classe para cumprir. Então, ele vai conseguir fazer essa constatação por meio dessas várias formas como que cada escola está funcionando, né? E é isso que eu repito, assim, a gente tem visto esforços enormes desses professores e dessas escolas estarem mapeando os estudantes, né? Tem hora que a gente tem visto, assim, muita escola, olha, a família não veio buscar a tarefa, não está dando conta, a escola vai lá e leva, né? Muitas vezes tem acontecido isso, manda um motoboy levar. Ou seja, são situações muito variadas e que são muito importantes de acontecer, né, para esse vínculo continuar existindo, mas é a hora como vai ser possível verificar essa frequência ou não. E achando que está num risco, né, que não está conseguindo esse contato, que o menino consegue participar, daqui a pouco não consegue mais, está difícil, pode dar, então, esse alerta para acionar essa equipe de busca ativa escolar para agir. Vou continuando aqui, viu, Márcia? Você pode me intrometendo, você pode ir me interrompendo a hora que você quiser. Tá bom. Essa pessoa da equipe diretiva que foi cadastrada como técnica verificadora, ela vai entrar em contato com essa família para entender o que está acontecendo. Eu estou com muita dificuldade de falar com essa família, não consigo, por uma ligação telefônica, conversar com ela. A gente sabe que hoje não está simples de ir lá bater na porta da casa da família para poder fazer essa pesquisa, que é a maneira clássica com que a gente construiu a busca ativa escolar, né? Com esse trabalho de campo tão forte. Então, a gente hoje recomenda que seja feito tudo remoto, por telefone, pelo WhatsApp e tal. Não estou conseguindo ainda assim. Olha, a gente tem as outras pessoas da equipe da busca ativa que também podem ter o contato dessa família. É a hora que essa rede aí de busca ativa vai ajudar a escola, né? Pode perguntar para o supervisor institucional ou para outro técnico verificador que é da saúde, que é da assistência social, que é do conselho tutelar e que, né, porventura faça parte da equipe da busca ativa. Porque, como o Vilmar falou, a escola está localizada num território onde muito provavelmente vai ter esses outros serviços atuando. Vai ter, às vezes, uma unidade de CRAS ou CREAS, uma unidade básica de saúde, ou do conselho tutelar, ou de outras que for, e essa família percorre esses vários serviços. Então, às vezes, não tem um cadastro dela na escola, ou tem, está defasado, mas o outro serviço tem, pode te ajudar, né? Ainda assim está difícil. A gente fala, olha, você pode recorrer até aos meios de comunicação locais e comunitários, né? Pode, por exemplo, pedir para uma rádio comunitária fazer uma chamada, né? Atenção, Dona Maria, mãe da Adriana, o diretor da escola Vilmar está precisando muito falar com a senhora, dá um pulinho aqui na escola ou liga para cá. E a gente até colocou isso no guia. E aí, numa das primeiras vezes que nós fomos apresentá-lo em Sergipe, a gente conheceu uma experiência de um município, numa escola, que a diretora contou justamente isso. Ela nem conhecia o guia ainda, que ela estava nessa situação com alguns alunos, ela fez uma parceria com a rádio lá do bairro, e aí deu tão certo que ela já tinha um horário cativo toda semana na rádio para mandar os recados para a comunidade escolar dela. Então, nessa hora, vale muitas formas, né, de tentar acessar essa família e entender o que está acontecendo ali. Isso feito, gente, esse contato dessa pessoa da direção da escola com a família,
ela pode apresentar muitas situações diferentes, né? Adriana, você continua sendo meu case, tá bom? Você não se importa não, né, de eu usar aí Fica seu bom. nome. Vamos supor que a Adriana está desanimada, gente, porque não está fácil, né, fazer, às vezes, atividades assim à distância. É uma situação que, às vezes, a própria escola pode dar conta, né? Não, vamos pôr aqui aquele professor que ela gosta tanto para tentar um contato mais próximo com ela, para ver se a gente consegue resgatar ela ir para a escola, tal. Situações mais simples, a própria escola vai dar conta de resolver. Mas pode ser que ela se depare com situações que são muito mais complexas, como, por exemplo, uma situação de vulnerabilidade socioeconômica grande que aquela família está passando. Aí, por exemplo, algum filho está precisando trabalhar, como o Vilmar falou, né, que é um dos motivos que aparece. Ou pode encontrar uma situação de violência familiar, doméstica. A escola sozinha vai dar conta disso? De maneira nenhuma. É por isso que ela tem aliados ali na busca ativa escolar, porque na hora que ela se depara com outras questões que não dizem respeito só a ela precisa acionar, então, os outros profissionais da equipe de busca ativa escolar. É acionar um conselho tutelar, por exemplo, para ele tomar uma medida mais urgente, se é uma situação de violência, se é de vulnerabilidade socioeconômica, encaminhar para o CRAS, ou para a própria Secretaria da Assistência Social, para essa família ser atendida, ou seja, essa escola vai conseguir ter outros aliados, né, para distribuir aí a situação para outras pastas resolverem, né? Então, por isso que é importante, né, que ela perceba que, para que ela consiga prevenir o abandono escolar dela, ela está contando com uma equipe intersetorial ajudando nesse processo, né? E a ideia muito dela entrar no fluxo é essa. Então, aí ela vai poder repassar a situação para outras pessoas da equipe da busca ativa escolar. Aí o próximo passo, que é um passo já previsto na estratégia, que é fazer o acompanhamento desse estudante para garantir que ele permaneça mesmo na escola, né? Que não haja um novo risco de abandono ou de evasão. E aí alguns municípios perguntam para a gente, né, quem está mais acostumado a usar a plataforma, tem uma parte lá da etapa que é de realizar a rematrícula. Ué, mas ele não saiu da escola, eu não precisei fazer uma rematrícula nova, como é que eu vou preencher essa etapa se não aconteceu a rematrícula? Aí a gente tem orientado de que o município preencha os dados da escola onde esse estudante já está estudando, né, que a etapa lá vai pedir isso, o nome da escola, o ano escolar que está sendo estudado, a etapa, a data que você está preenchendo aqueles dados, você preenche tudo isso normal. E aí, mais embaixo, a gente tem uma subabazinha de observações, vocês colocam que não era um caso de rematrícula, era um risco de abandono, né? Mas que a equipe agiu para evitar isso, então. E aí pode preencher essa etapa normal e seguir para a próxima etapa, que é das observações. Inclusive, em termos aí do selo Unicef, que eu sei que tem muito município que está participando, o risco do abandono ou abandono, né, contabiliza como meta para o selo. Então, pode preencher a etapa de rematrícula com essa observação de que foi risco de abandono e passar para a etapa seguinte, que é da observação, que o sistema automaticamente vai puxar aquele dado, né, como ou rematrícula feita ou escola garantida. Porque, no final das contas, o que importa para a gente é que a gente tem criança e adolescente na escola. Isso é o que é o mais importante, né? Por isso que a gente não está preocupada, mas ele não tinha saído, era um risco. Não, a gente quer que toda criança, toda adolescente esteja na escola. É o direito garantido. Então, por isso não tem problema se for a questão do risco do abandono, ok? E aí tem que fazer aquele acompanhamento que a gente já tem lá previsto, que é de 1 ano, para garantir com que ele permaneça na escola, né? Como é que é feito esse acompanhamento? Da mesma forma como tem sido feito o acompanhamento da frequência.
está participando das atividades, entrega a tarefa. Às vezes um professor tem um grupo de WhatsApp com um grupo de alunos dele, a forma como ele tem de observar se esse vínculo está mantido. Então, todas aquelas ações que estão sendo feitas para o acompanhamento da frequência, elas cabem aqui para o momento desse acompanhamento do estudante que foi inserido na busca ativa escolar. E aí, por fim, aqui no fluxo, e não menos importante, tem essa necessidade de registrar os dados. E isso é uma coisa importante, e aí até queria ouvir um pouquinho o Vilmar e a Adriana, e a Adriana falava disso, né, a importância dos dados. A gente, infelizmente, esse ano não vai conseguir ter o censo do IBGE, que é quando a gente tem muitos dados super importantes de nível municipal, né, Adriana? Por conta da pandemia, ele acabou sendo suspenso, mas aí ter os dados na busca ativa escolar, né, em nível municipal é muito importante, porque são subsídios para a própria gestão trabalhar, né? Olha, eu estava com X de infrequência escolar, em 3 meses eu já melhorei, né? Porque eu tinha esse risco aqui de abandono, de, sei lá, de 30 crianças e adolescentes, todos já continuam dentro da escola, não saíram e tal. Olha, eu vi que meu risco de abandono era muito ligado à situação de trabalho infantil, foram encaminhados lá para algum serviço de assistência. Ou seja, se o município preenche os dados na plataforma, ele vai tendo subsídios para a própria ação dele, tanto a ação da educação, quanto a ação das outras pastas que estão participando junto na estratégia. Ok, Daniela, aproveitando aí o teu gancho, sobre essa questão da estatística, né? De modo geral, acho que nós estamos falando aqui com a maioria que são gestores ou técnicos das secretarias, ao longo do tempo, nos últimos anos, a questão de repasse de recursos federais para os municípios, convênios e tal, estão muito embasados em dados estatísticos, né? E é uma dificuldade, é uma questão cultural no Brasil também, né? O censo do IBGE a cada 10 anos, ou seja, nós temos um retrato do país a cada 10 anos. Ainda ano passado estávamos trabalhando com dados de 2010, então essa defasagem é muito grande. O IBGE tem procurado corrigir isso com a PNAD, né? Antes a PNAD tinha uma sequência maior, hoje em dia nós temos, a partir de 2016, a PNAD contínua, mas mesmo assim é um dado por amostragem, não engloba toda a população, mas de qualquer modo ele serve como uma boa referência. O que nós queremos estimular com a busca ativa escolar é que ela se torna um banco de dados estatísticos muito importante para o município. Quem é gestor sabe que nem sempre é fácil captar recursos para construir escola, para ampliar, reformar, e como eu falei, hoje em dia os repasses estão muito fundamentados em diagnósticos e dados estatísticos. E a ideia da ferramenta da busca ativa escolar é proporcionar isso aos municípios, né? Que num clique você tem um relatório das demandas por bairro, por região, de forma georreferenciada, que você tenha dados para conversar com o Ministério Público, que é o órgão de controle social que está ali muito próximo do gestor, da equipe, da secretaria, com o próprio Conselho Municipal, Conselho Tutelar, desculpe, que é um órgão de fiscalização dos direitos. Então, essa relação meio no campo da polícia, de policialesca, que o Conselho Tutelar e a Secretaria desenvolvem, também a intenção é combater e trabalhar junto, porque eu costumo dizer, quando o caso ele sai da esfera da gestão pública e vai para um âmbito de Conselho Tutelar, Ministério Público e a própria Justiça, é sinal que a gente falhou enquanto gestor, porque ele já está num âmbito que todos os esforços, em tese, foram feitos ou não foram feitos, né, o que é muito pior, e aí a busca ativa serve, enquanto gestores, para nos proteger, porque você demonstra com relatórios que você fez os devidos esforços. E aí, aproveitando, Dani e professora Adriana, para interagir um pouquinho com o bate-papo aqui, deixa eu recuperar aqui rapidinho, a Mara Vilela, ela diz, né, que a equipe pedagógica da secretaria, né, houve mudança no comitê, troca de representantes. Esse trabalho de recomposição dos comitês, das comissões, dos grupos, ele é um trabalho permanente. Quando acontece uma mudança na secretaria,
quando uma pessoa sai, outra entra, é preciso gerenciar isso. E agora nós vamos entrar numa fase bem típica e crítica, né, que é a mudança de gestão, eleições em novembro, equipes novas em janeiro, então precisa um processo de readesão à buscativa escolar em especial e a tantas outras iniciativas de apoio que existem. Então é preciso que a nova equipe recomponha todo esse grupo. Às vezes são as mesmas pessoas, na maioria dos casos não são as mesmas pessoas. Então isso é preciso ser gerenciado o tempo todo. A própria Mara cita um caso muito importante de interação com os agentes comunitários de saúde, motoristas da educação, que ajudaram na identificação de casos, né, para o atendimento das crianças e adolescentes via buscativa escolar. Então, é muito importante você fazer parcerias com as igrejas, com as associações de moradores, sindicatos, com os veículos de comunicação, com os empresários locais, ou seja, a buscativa, ela não começa e termina dentro da gestão pública. Tem outras interfaces que você desenvolve que te ajudam enquanto gestor público. Essa relação com a sociedade civil organizada ou com as pessoas individualmente, ela é muito importante também para potencializar. Mesmo que um líder comunitário não se torne um agente comunitário, propriamente dito, da buscativa escolar, mas ele pode avisar, ele pode comunicar casos que ele conhece de crianças e adolescentes. O padre da comunidade, o pastor, né, qualquer outro líder religioso pode ajudar nesse processo. Aí tem algumas pessoas também falando da questão, por exemplo, que as famílias não querem mais que os filhos estudem, porque entendem que o ano está perdido. Aí a gente esbarra numa questão da legalidade. Ainda não tem nenhuma legislação educacional no Brasil que diga que o ano escolar está anulado, perdido. Então, em última análise, a família tem a obrigação de manter o vínculo dos seus filhos com a escola. E se isso acontece, você é um gestor, deve ser reportado às autoridades, aos órgãos de controle e acompanhamento dessa questão. Ninguém quer que isso chegue na esfera judicial, mas para amanhã ou depois, o próprio gestor não ser penalizado por não atender, por negligência ou por descaso, é melhor que ele faça o comunicado. E uma sugestão muito simples peça para a família comunicar isso por escrito. Porque a partir do momento que você pede a comunicação por escrito, que a pessoa assina embaixo e coloca o CPF dela, a situação muda. Porque a partir daí, o grau de responsabilidade da pessoa aumenta. Então, essa gestão das situações em que as famílias dizem que o ano está perdido, nós temos que ir cuidando caso a caso. Felizmente é a minoria, né? Não temos dados aí estatísticos para afirmar, mas pela percepção do contexto, a maioria ainda continua tentando manter o vínculo da escola, acredita que o ano letivo está válido e será mantido, e que, de alguma forma, em 2021, nós teremos um grande desafio, que é compensar os prejuízos pedagógicos que a pandemia nos causou em 2020. Então, nós temos todos esses componentes, sejamos secretários, técnicos de secretaria, professores, diretores de escolas, estamos todos nesse mesmo contexto de desafio, que é gerenciar a questão da educação e minimizar os impactos da pandemia, seja nesse ano ou no próximo ano. Então, é olhar para cada caso e tentar fazer um encaminhamento da melhor forma possível, trocar ideia com o Conselho Tutelar, com o Conselho Municipal de Educação. É imprescindível que esses órgãos continuem mesmo à distância, atuantes no município, fortalecidos, porque essas são as instâncias de apoio, de assessoramento da Secretaria Municipal de Educação, principalmente quando acontece esses casos de violação ou de manifestação da própria família dizendo que não vai mandar o filho mais para a escola. Então, tem questões legais aí envolvidas nesse tipo de situação e que a gente precisa tratar com uma certa frieza e levar o texto da lei ao pé da letra para enfrentar essas situações. Dani, eu vou voltar aqui, depois a gente vai olhando um pouquinho mais no bate-papo aqui para ver se tem mais alguma coisa para trocar com as pessoas. Vamos lá. Vamos lá. E eu acho também, Vilmar, eu vou tirar aqui, então vou sair do infográfico, gente.
Uma questão importante aí desse que o Vilmar fala, que tem um aspecto legal que é importante, e tem um outro aspecto, e acho que é mesmo, ele está certíssimo, e tem um outro aspecto também, que é muito de sensibilização e mobilização dessa família, desses serviços públicos em torno do direito à educação. E que a gente também tem uma novidade que acho que pode ajudá-los nesse sentido, que é a campanha da Buscativa Escolar que a gente criou justamente pensando nisso, né? Como é que o município consegue colocar essa pauta do direito à educação de uma forma mais intensa aí junto às comunidades. Mas isso a gente vai falar já, porque agora, gente, bom, muito rapidamente, né? Esse é o guia da Buscativa Escolar em Crises e Emergências e o fluxo de como é que funciona para a escola. Vou deixar o convite aqui para que todos vocês acessem o guia, né? Ele é acessível por meio lá do site da Buscativa Escolar, navega, lê, junta a sua equipe para conversar sobre ele, para ver como é que estrutura essa entrada mais forte das escolas, né, dentro dessas equipes para conseguir efetivá-la. E aí tem uma outra coisa, que é a nossa segunda novidade, que também veio muito a partir de demanda dos próprios municípios e estados, é de que fazer esse acompanhamento da frequência escolar não está fácil, né? A gente não tem lá todo mundo na sala de aula para observar quem está ou não e preencher um diário de classe. Então, muitos municípios estão, às vezes, sem instrumentos para conseguir fazer esse acompanhamento de frequência nessas modalidades que são hoje ofertadas. Então, o que a gente fez? Nós desenvolvemos uma funcionalidade de acompanhamento da frequência escolar para ajudar as escolas nesse processo, nesse momento. E é o que também nós vamos mostrar aqui para vocês, navegando na plataforma, também para que vocês já vão se apropriando aí dessa questão. Então, vamos supor, né, as escolas estão lá, elas foram cadastradas como equipes de buscativa, elas estão entendendo e tudo, mas está com a dificuldade justamente nessa frequência. Aí a gente vai ver como é que esse fluxo se expande, então, para usar essa funcionalidade, ok? Entrei aqui numa outra área da Buscativa Escolar, que é a plataforma que quem usa é o município ou o estado que fez a adesão, tá? Tem o site, tem aqui a plataforma interna. Eu estou num perfil, estou na plataforma teste, e a gente está num perfil aqui de coordenador operacional. Só quem vai poder usar aqui essa funcionalidade é quem, em nível municipal, o coordenador operacional ou supervisor institucional da educação, e em nível estadual, o coordenador estadual e os supervisores estaduais. Vocês olhando aqui em cima, onde tem todas as abas da plataforma, nessa primeira aba do lado direito, tem aqui uma aba ferramenta. Quando a gente clica no menu oculto, vai aparecer o que tem dentro dessa aba. Então, é só apertar aqui, ó, em frequências. Quando o coordenador fizer isso, o que vai acontecer? Vai aparecer automaticamente para ele a relação de todas as escolas municipais e estaduais que existem naquele município, né? Aí eu vou... Adriana, me fala o nome de um município aí do Mato Grosso. Poxoréu. Como? Poxoréu? Poxoréu. Poxa, que nome diferente, hein? Poxoréu. É um município bem antigo. Vamos supor que a gente está aqui em Poxoréu. E aqui tem a relação de todas as escolas, com código INEP, tudo direitinho, tá? O que vai acontecer? Esse coordenador operacional vai cadastrar um e-mail e o telefone de uma pessoa de referência de cada uma das escolas. Mas para ele cadastrar aqui esse e-mail, tem que ter tido uma ação anterior, que é de mobilização dessas escolas, né? A equipe da Buscativa já está fazendo essa mobilização, porque já chegou para essas escolas, para colocá-las no fluxo, para cadastrar como agente comunitário e técnico verificador, e também já vai poder apresentar para elas essa funcionalidade de frequência. Olha, além de ganhar esses aliados aqui dessa equipe intersetorial, tem uma funcionalidade que vai ajudar aí o seu cotidiano
para fazer esse acompanhamento da frequência. Mas nós precisamos que, aí isso pode ser uma escolha de cada escola, ou pode ser também uma determinação que a Secretaria Municipal de Educação ou estadual tenha feito junto com a sua rede, que é escolher uma pessoa de referência da escola, que vai ser cadastrada para operar essa funcionalidade. Um secretário educacional, um secretário escolar, uma pessoa da equipe administrativa, enfim. Isso quem vai organizar é a própria rede e a escola. Então, precisa, né, fazer, então, esse trabalho que é fora de plataforma, fora de tecnologia, que é o trabalho do diálogo, né, da relação, que eu acho que isso é a maior riqueza que a Buscativa convida os municípios a fazerem, né, que é dialogar, combinar, pactuar para as coisas acontecerem. Feito isso, então, vai fazer digitar o e-mail dessa pessoa de referência e o celular. O celular nem é obrigatório, o que precisa mesmo é ter o e-mail da pessoa. Cadastra e clica. Se você quiser, você conseguiu todos de uma vez, você nem precisa vir clicando em um por um, não. Você pode vir aqui em selecionar todas, que ele automaticamente vai marcar todas as escolas. Mas se não tem todas, você vai de um por um, ou de duas, ou quantas for, né? Clica e vem aqui, ó, enviar mensagem SMS. Essa pessoa da escola, que aqui nossa pessoa da escola vai ser o Vilmar, ele já está sabendo que ele vai ser cadastrado nessa função, porque houve essa conversa aí anterior sobre isso. Ele vai receber automaticamente um e-mail da Buscativa Escolar pedindo para ele cadastrar as turmas, vou voltar, tá? Que era só para vocês verem que ele vai receber um e-mail, mas esse e-mail vai pedir para ele cadastrar as turmas da escola dele para começar a usar a funcionalidade. Aí ele vai entrar aqui, ó, tem o botãozinho escrito cadastrar, e ele vai cair nessa tela aqui, que é o de cadastro das turmas da escola. Nossa escola aqui chama Instituto Educacional Nova Escola. Vamos lá, Adriana, fala aí um nome de uma turma da nova escola. Turma de aula? De quinto ano, quarto ano, primeiro ano, que ano que tem aí nessa escola? Aqui nós temos o quarto ano A. Quarto ano A, então eu vou colocar aqui, ó, quarto ano A. Quarto ano A, ele estuda em que turno? Matutino, vespertino, noturno? Matutino. Quantos alunos tem no quarto ano A? 20? Temos 20. Eu vou aqui e adiciono o quarto ano A. Ele vai entrar, já apareceu aqui, ó, quarto ano A. A escola vai, então, cadastrar quantas turmas ela tiver, com os nomes que ela quiser, os nomes que ela usualmente, né, utiliza. Tem escola que é por letra, tem escola que coloca nome, enfim. Número. Número, Ela vai Dani, é bom destacar que também é possível cadastrar dentro de uma turma disciplinas. Aí, esse grau de complexidade do controle é a escola que vai determinar. Ou eu faço da turma como um todo, ou no caso dos anos finais, que tem disciplinas específicas, eu posso usar sexto ano A, matemática, sexto ano A, língua portuguesa, sexto ano A, geografia e assim por diante. Eu posso, então, a ideia da Buscativa é um princípio que é importante destacar para todos, sempre foi dar a liberdade, que a ferramenta fosse customizada a partir da realidade de cada município. Então, ela funciona tanto para um pequeno município, para uma escola pequena, quanto para um médio, para um grande município, escola de todos os tamanhos. Então, as funcionalidades que sempre vão para o ar, elas buscam respeitar essa autonomia e tipologia dos municípios brasileiros e estados também. Bora, Dani. Vamos lá, então cadastrou aqui as turmas, quantas quiser, com o nome que quiser, e aí a escola tem que escolher com qual periodicidade ela vai fazer o acompanhamento de frequência, se é diária, semanal, quinzenal ou mensal. Essa escolha, gente, tem que estar baseada na oferta que essa escola e essa rede está conseguindo ter naquele momento, né? Se ela consegue manter atividades diárias, ela vai pôr diária, claro.
Se é só uma vez por semana, e isso tem acontecido, né, às vezes uma vez por semana ou por quinzena, ela vai escolher, então, essa outra periodicidade, tá? Então, ela marca aqui com qual periodicidade ela vai conseguir fazer o acompanhamento da frequência da turma. Ela vem... Dani, oi, Dani. É importante destacar que essa periodicidade tem a ver, às vezes, as atividades, por exemplo, impressas. Família pega hoje e ela devolve 15 dias depois. Então, a gente considera que é um período quinzenal ou semanal. As crianças acessam o conteúdo via online, televisão, internet, e aí tem uma semana para entregar uma atividade. Os ciclos, né, pedagógicos estão organizados por dia, por semana, por mês, né, por quinzena. Então, depende da realidade de cada município. Por isso que a tentativa e a preocupação foi nunca engessar esse processo, porque nós, quem dera, conhecêssemos cada realidade no Brasil inteiro, mas é impossível. Então, vocês têm que analisar a partir do que foi adotado pela Rede Municipal de Educação, ou até por escola, porque as variações existem dentro de uma mesma rede também, e aí registrar na plataforma, considerando essa periodicidade de exposição, entrega de materiais, entrega de trabalhos escolares e por aí adiante, tá bom? Exatamente. Aí, quando você coloca em concluir, a dependendo de qual periodicidade que foi feita, né, o sistema vai te informar que chegou lá o dia de você registrar a frequência. Nós estamos aqui na plataforma teste com uma escola que está com frequência diária. E aí o sistema fala, no próximo dia útil, você vai receber um e-mail para você registrar as frequências aí das turmas da sua escola, né? Então, isso significaria que amanhã eu vou receber um e-mail da Buscativa me falando, olá, você tem que cadastrar a sua frequência. Que é esse e-mail que eu até já tinha aberto aqui para vocês verem, tá vendo? Olá, Instituto Nova Escola. Né, chegou o dia de você cadastrar a frequência. É só clicar no botão e entrar na próxima tela que eu vou mostrar. Se for diário, vai receber esse e-mail todo dia. Se for semanal, vai receber no começo da semana, quinzenal, começo da quinzena e mensal, começo de mês. E aí, esse registro da frequência vai ser sempre do período que passou, né? Se eu estou fazendo hoje, foi relativo à frequência de ontem. Se eu estou fazendo a minha semanal, eu vou fazer relativa à semana que passou, quinzena que passou e o mês que passou. Aí, o que tem nessa tela aqui da frequência? Vai aparecer todas as turmas que foram cadastradas, com o número dos estudantes, e aqui é uma coisa que quem vai preencher é aquela pessoa de referência que a escola escolheu, lembra que eu falei lá naquela outra tela? A pessoa que vai ficar responsável por operar a funcionalidade. Então, vamos lá. Por exemplo, ontem, Adriano, no terceiro ano B, de 25 estudantes, quantos que participaram das atividades? Nenhum. Nenhum? Foi zero? Senhor Zero. amado, o negócio foi feio ontem, hein? Filmar no segundo ano, Paulo Freire, de 20 estudantes, quantos participaram ontem? 17. 17? E o Vilmar ontem teve que substituir também o quarto ano Alegria aí, porque o professor não conseguiu estar. De 38 do quarto ano, quantos tiveram? Participaram? 25. 25. Vocês estão vendo que essa pessoa de referência vai colocar o número e automaticamente o sistema vai informar para ela qual o percentual médio de estudantes que participaram da atividade naquele dia. E aí, gente, só fazendo uma ressalva, a gente está fazendo aqui um acompanhamento de frequência por turma, ela não é nominal, né? Aqui não tem o nome de cada um dos meninos e meninas de cada turma dessa. A gente tem, assim, a média dessa turma para observar. Então, quando coloca aqui, ó, dessas 3 que a gente fez, né, de ontem, que o quarto ano teve 65% de participação, o segundo ano 85% e o terceiro ano 0%, eu, como gestora dessa escola, eu vou olhar para esse dado aqui e vou olhar assim, qual é a minha prioridade 0 rápida de ação, que é onde eu estou com mais perigo
de abandono escolar? O que você acha, Adriana? Terceiro B. Terceiro B está me alertando aqui, olha, essa turma está com uma situação mais frágil. E aí, o município vai poder ver, né, todas essas turmas, não só no dia anterior, mas ao longo de um período maior, porque aí a gente tem esse gráfico aqui de acompanhamento da frequência ao longo do tempo. Então, vamos supor que esse terceiro ano B aqui, né, eu estou olhando, tem muitas semanas que ele está com esse mesmo problema de baixa frequência. Ontem foi 0, mas aí teve outra que foi quase 90% que não apareceu, 80%. Realmente, eu estou vendo que aqui eu tenho uma fragilidade que eu preciso agir rápido, porque senão eu vou perder esses estudantes. Então, os professores de referência, ou professor de referência do terceiro ano B, precisa imediatamente dar um alerta lá na plataforma da Buscativa Escolar desses meus alunos aqui antes que eu os perca. Então, a ferramenta, gente, ela foi feita de uma maneira para ajudar a gestão escolar, né, e a gestão da secretaria a entender de uma forma mais ampla o que está acontecendo na própria escola e na rede, para tomar providências mais rápidas, né? Se eu olho para o conjunto das minhas turmas, eu vou ver aquelas que estão com maior problemas e eu vou escalando a minha resolução, né? Eu vou atacar logo essa, que é onde eu tenho mais risco, e eu preciso acionar a buscativa logo para aqui. E mesma coisa, o dirigente municipal de educação, ele vai poder olhar para o conjunto das suas escolas e vai ver, olha, o Instituto Educacional Nova Escola está muito mais frágil, né? Está com muito mais problema de frequência do que a Escola Municipal Paulo Freire. Então, também, na hora que eu vou organizar a minha gestão para a ação, eu tenho que imediatamente, né, ter um foco aí maior na nova escola e depois eu vou para a próxima escola. Ou seja, é um instrumento mesmo de gestão rápida para entender a situação e tomar providências. Dani? Oi, Dani. Sim. Só para colaborar com essa discussão, né? A tecnologia, ela não resolve todos os nossos problemas, quem dera resolver. Se a hora que resolver, ela nos substitui, né? Então, ninguém quer isso, né? O recurso humano ainda é extremamente fundamental e tomara que continue sendo sempre. A questão da ferramenta, e é claro que nós estamos aqui sobrevoando, ela tem mais detalhes, tem um guia explicativo lá no site para vocês baixarem um PDF, para explorar todas as possibilidades, mas com esse controle de frequência, o que nós quisemos oferecer para quem trabalha na gestão, seja na secretaria ou nas escolas? Que a tecnologia nos dê pistas das fragilidades que nós temos. Por exemplo, se está muito baixa a adesão das crianças às atividades pedagógicas, será que eu adotei a melhor estratégia? Será que a questão da internet está sendo bem aceita, ou todos têm as mesmas possibilidades de acesso e disponibilidade de dispositivos, ou não? Eu tenho que mudar para o material dados que nós mesmos colocamos, devem ser para nos ajudar e nos dar pistas por onde caminhar. Tem um outro lado que aí conversa com algumas situações que estão aparecendo aqui no bate-papo. Eu não vou entrar, pessoal, peço desculpas citar cada um, porque senão vamos agilizar e otimizar o nosso tempo. Eu, infelizmente, daqui um pouco saio, porque 17 horas já tenho um outro compromisso, mas eu acho que a Dani tem disponibilidade para continuar com vocês. Por exemplo, uma grande discussão no Brasil é como validar esse ano letivo, a partir de quais critérios e quais aspectos. Provavelmente, né, e aí tem pessoas perguntando aqui sobre como trabalhar essas questões. Por exemplo, o Conselho Municipal tem que estar muito ciente disso, porque ele tem, quando tem sistema municipal de ensino instituído, ele tem a possibilidade e competência de normatizar para criar as normas para a própria rede, e nesse momento ele é extremamente importante para criar normas. Quando não, tem que se remeter ao Conselho Estadual de Educação, seguindo os parâmetros definidos em âmbito nacional, sempre, mas com uma autonomia que é prevista na Constituição para criar as normas, considerando as características de cada sistema.
Então, essa questão da frequência, do que valida o ano letivo, o que considera como válido as atividades pedagógicas, devem ser normatizados pelo próprio Conselho Municipal de Educação. Então, por favor, vão atrás disso, reúnam, mobilizem os conselheiros municipais de educação para estarem ligados nesse processo e agindo sempre que for necessário normatizar e criar resoluções para dentro do próprio conselho. Aproveitando, Dani, tem questões aqui no bate-papo sobre questões operacionais da plataforma. Esqueci minha senha, não sei o quê, não sei o quê. É importante, talvez no final, Dani, mostrar para o pessoal os canais do suporte. Nós temos vários canais de suporte aí, estão lá no site para todo mundo acessar. Questões mais operacionais, entre em contato com a equipe do suporte, eles estão lá continuam lá atendendo o tempo todo, mesmo durante a pandemia, para esclarecer para vocês por 0800, por e-mail, por WhatsApp, essas questões mais básicas, assim, trocar senha, saiu meu coordenador operacional, como é que eu substituo, e além de estar lá no site, nos guias e manuais, tem a equipe de suporte para ajudar vocês a resolver isso. E aqui a gente está focando no macro, assim, na coisa mais substancial da própria plataforma e das inovações que estão sendo apresentadas para vocês nesse momento. Professora Adriana, Dani e Cesarina, secretária executiva, presidente da Undime Mato Grosso, eu quero pedir autorização já para me retirar da sala, agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de nós falarmos sobre busca ativa escolar, um tema tão importante e que vem ao encontro de um dos princípios básicos da Undime, uma instituição que existe há 34 anos no Brasil, que é garantir o acesso à educação para todas as pessoas. Ninguém está inventando nada, ninguém está inventando a pólvora ou a roda, nós só estamos debatendo algo que está na esfera do campo das políticas públicas e dos direitos humanos há muito tempo. Então, o nosso papel é tentar criar formas, ferramentas, metodologias que facilitem o nosso trabalho e que nos ajudem a cumprir essa função social que todos nós temos quando assumimos essas funções públicas ou somos funcionários públicos ou assumimos cargos de comissão nos governos. Pessoal, muito obrigado pela atenção, eu peço licença para me retirar. Foi uma satisfação estar com todos vocês e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, Vilmar, muito obrigado, você é sempre muito prestativo, com certeza, precisando é só acionar e estarão sempre à disposição. Muito obrigada. Eu retorno a palavra à Daniela, então, nós temos 5 minutinhos para encerrar, aí eu gostaria que você pudesse dar continuidade e depois fizesse as considerações finais. Tá bom, gente. Então, eu vou deixar a ferramenta aqui. Como o Vilmar falou, a gente tem um guia que vai explicar exatamente o funcionamento dela. Voltei para o site principal da Busca Ativa Escolar. A gente tem um pop-up, que é esse quadradão aqui, que está aparecendo para vocês, e que o guia está aqui, ó, se vocês observarem, o guia para uso da funcionalidade de acompanhamento de frequência. Então, vocês podem baixar e ler tudo que a gente falou aqui, tá, de forma bem destrinchada, bem passo a passo no guia para usar. O outro guia também, o de crises e emergências, está aqui. E aí eu vou finalizar falando da campanha de comunicação que a gente lançou hoje. Então, Mato Grosso já está na frente, o primeiro estado que a gente consegue conversar sobre a campanha. Também aparece aqui, ó, logo na página inicial. Se vocês não entrarem por aqui, na aba principal tem tudo, tem o Busca Ativa em Crises, na nossa biblioteca vocês encontram o guia de frequência, e tem essa aba da campanha, que foi uma coisa que a gente até já falou aqui, né? Poxa, eu estou com muita dificuldade de conversar com as famílias, não tem sido simples. Existe uma situação colocada aí de senso comum, né, de ano escolar perdido, então eu vou largar mesmo, ano que vem eu recupero, né, e a gente vem com essa campanha para tentar desconstruir isso. Não, o ano escolar ele está diferente, mas ele está valendo, né, ele é diferente, mas ele precisa ser mantido, e a educação é um direito fundamental que precisa ocorrer mesmo em situações de crises e emergências.
Então, essa aba aqui, a gente oferece uma série de orientações e recomendações para que o próprio município e estado monte sua campanha. Aí a gente dá dica, como é que eu monto uma campanha para conversar com as famílias, né? Que assuntos eu converso com ela, como que eu faço isso com ela, como é que eu faço uma campanha envolvendo as escolas, uma campanha onde eu envolva mais a gestão pública e eventualmente também os órgãos do sistema de justiça, uma campanha onde eu envolva a mídia. Então, para todos esses públicos, a gente vai oferecendo mensagens que vocês podem trabalhar e ações que podem ser feitas. Além disso, nós temos uma seção aqui que vai trazer vários dados sobre a situação de exclusão escolar, de abandono, os principais motivos de exclusão, para que quem está montando a campanha, aí no nível municipal ou estadual, tenha bons subsídios para ser uma fonte de informação qualificada quando for chegar, por exemplo, para dar uma entrevista numa TV ou numa rádio, quando for falar, por exemplo, numa audiência pública ou num evento público, né? Às vezes a gente ter dados à mão não é tão fácil. Então, a gente também criou um conjunto de dados que cada município vai pensar o seu e ficar bem preparado para, na hora que for fazer as suas ações, ter esses dados à mão. E aí, por fim, a gente fez vários materiais de campanha para que vocês possam utilizar, né? Então, a gente tem a nova logomarca do Fora da Escola Não Pode, agora incluindo de que Fora da Escola Não Pode, mesmo que a escola esteja funcionando em outro formato, a aplicação dela em vários produtos promocionais, tem gente aqui que já conhece, tem gente que é fã da camiseta, que a gente sabe, no Fórum da Undime Nacional é sempre uma coisa que a gente usa muito, né? Tem sempre a camiseta, mas aqui está a arte para vocês baixarem e fazerem no município de vocês. Tem espaço para pôr logomarca de apoiador e de parceiros. A gente tem uns vídeos que eu queria encerrar minha fala colocando um vídeo que é de 1 minuto, só para vocês verem. Spots para carro de som, bicicleta de som, moto de som, rádio comunitária, rádio comum, para passar na escola, para passar lá na Câmara de Vereadores, onde for. A gente tem vários spots. A gente tem jingles, que estão bem legais. Os jingles estão, assim, super chicletes, daqueles de a gente passar e ficar com ele na cabeça o tempo todo. E a gente tem muitos materiais para redes sociais, que vocês também podem usar. Cards, posts, stories, conteúdos para o WhatsApp. Se vocês clicarem aqui, a mensagem já vai direto para o WhatsApp. Se quiser mandar para um grupo de pais, para um grupo de professores, clique em cima da mensagem, já vai direitinho para o WhatsApp e só manda. Então, a ideia da campanha é reforçar aí mesmo, no nível mais da sociedade, essa importância do que a gente vem falando aqui, né? Porque às vezes a gente fala em grupos, grupo da educação, grupo da assistência, da saúde, grupo da gestão, e como é que a gente leva isso de uma forma maior para a sociedade, para as comunidades com as quais a gente trabalha. Então, deixo aqui o convite para que vocês entrem na campanha, olhem os materiais e, a partir do que tem aqui, montem as campanhas, como ficar melhor na realidade aí do município de cada um de vocês. E aí, professora Adriana, se me permite, eu queria falar o meu tal, mostrando um dos vídeos que eu acho que tem tudo a ver com esse momento aqui que a gente discutiu de busca ativa. Aí eu queria deixar o vídeo e já deixar meu agradecimento também, um prazer estar aqui. Gosto demais de ter essa oportunidade de conversar com vocês, de estar com os municípios e falar que o Unicef está à disposição sempre que for preciso e reforçar nossa parceria aí com a Undime, com a Seccional do Mato Grosso. Obrigada. Nós que agradecemos, Daniela, tá? Vamos ver o vídeo. Nós agradecemos muito a sua participação e a Undime Mato Grosso também está sempre de portas abertas. Obrigada. Eu vou pôr bem alto aqui, né? Vamos ver se vai funcionar em vídeo. Por mais que estejamos distantes, isso tudo vai passar. E que para seguir adiante é preciso
preciso acreditar que dentro da escola é o melhor caminho, que o conhecimento não te faz sozinho. Nunca distancie a escola da sua vida. Lugar de criança é dentro da escola. O adolescente não ficar de fora. Nunca distancie a escola da sua vida. Por mais que estejamos distantes,